Amém. Então vamos para a palavra. Lucas 16, 19 a 31. Nós vamos tratar, irmãos, sobre algo que ficou para trás, mas é bom tratar, e depois nós já prosseguimos para as bodas do Cordeiro e o que vai acontecer na terra na segunda parte da grande tribulação. Na verdade, a primeira parte é a tribulação, e a segunda parte que é chamada de grande tribulação. Mas primeiro nós vamos falar hoje sobre a morte e o estado intermediário entre uma e a outra coisa, o estado intermediário. Nós vamos entender, ok? 16, 19 a seguir, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Palavra de Deus. Tome assento. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos falar. Onde estão os mortos? Os que morrem seguem para onde? A Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que ao homem está condenado, está feito, está acertado, morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo. Isso quebra a doutrina espírita de que o homem, ele tem a reencarnação. Não existe isso. E nós lemos pelo texto que Lázaro morto seguiu realmente para o destino eterno. E o rico também para o destino eterno. Não há, de forma alguma, essa doutrina da reencarnação. Tem a doutrina da encarnação. Qual é? O verbo se fez carne. Quando a pessoa ela morre, ela tem um destino eterno a seguir. 2 deles é o que está na Bíblia. 2 desse destino a pessoa vai seguir. Ou ela vai para a salvação em Cristo, e esse lugar é o céu, ou ela vai para a condenação sem Cristo, e esse lugar é o inferno. Nós vamos falar dos estágios aqui.
Por que Jesus veio para a cruz? Porque só há um meio de ser salvo. Se você reencarnar, toda vez que você reencarnasse, se fosse possível, você pecaria de novo. Sim ou não? Então, reencarnar até atingir o quê? E outra coisa, se a reencarnação aprimora e melhora as pessoas, porque sofreram, porque passaram por isso e aquilo, por que é que o mundo está pior e não melhor? O mundo está pior e muito bem pior. Sim ou não? Então, meus irmãos, precisamos ficar atentos com a nossa salvação. Muitas destas doutrinas, inclusive a doutrina calvinista extrema, tira de nós, sem que as pessoas percebam, tira o temor e a capacidade de nos esforçar para tal. O reino de Deus é tomado por esforço. Por que eu citei a doutrina calvinista? Porque se Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, por que eu vou esforçar? Se eu sou do céu, eu vou para o céu. Se eu sou do inferno, eu vou para o inferno. Para que eu vou esforçar? Para que eu vou me santificar? Então é uma doutrina perigosa. Nós precisamos ser fiel até a morte e alcançar a coroa da vida. E é muito bom que a gente fale muito sobre isso, porque infelizmente essa doutrina está entrando em muitos corações. E de certa forma traz uma liberdade que nós não devemos ter. Nós estamos acorrentados ao Evangelho e todos os dias um dos principais papéis nossos é nos negar, tomar a cruz, seguir as pisadas de Jesus diariamente. Então é perigoso certas doutrinas. Podemos falar desse assunto? Então nós temos que entender que nós temos uma chance durante esta vida. Uma chance, eu digo no sentido, se acabou a vida, acabou a chance. E a minha chance é enquanto eu vivo. Por isso há segunda oportunidade, terceira oportunidade, milésima oportunidade se eu continuar vivendo. Se encerrou a vida, encerrou a oportunidade. E quando é que a vida encerra? Ninguém sabe. Só Deus sabe. Por isso, esteja pronto hoje. Se nós formos no cemitério, tem do feto enterrado ali, até pessoas se nós formos para a história, até pessoas de 900 e tantos anos, no cemitério. Então, do feto a 1000 anos, nós não sabemos o dia da nossa partida, mas uma coisa sabemos, para ir para o céu tem que partir estando com Jesus de verdade, tendo nascido de novo. Vamos lá. A morte, segundo a palavra de Deus, é o último inimigo a ser vencido. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai falar sobre onde está, ó morte, o teu aguilhão. Tragada foi a morte, né? Então ele vai usar essa expressão, quando no final formos transformados, não haverá mais morte. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que naquele lugar, na cidade santa, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, porque haverá o quê? Um gozo eterno, um estágio de gozo eterno maravilhoso. Ok até aqui? Cada pessoa salva ou perdida que morre fisicamente, enquanto espera pela vinda do Senhor, terá de descer à sepultura, não há como escapar, a não ser que hoje seja o dia do arrebatamento, e a Bíblia diz que os que morreram primeiro, ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, seremos transformados do corpo corruptível, num corpo incorruptível, os que estivermos vivos, só a única forma é essa, ok? Então vamos lá, a morte. Nas Escrituras, pelo menos, existem 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física.
O que é a morte física? É a separação da matéria e do espiritual. Nós somos tricotômicos, temos aprendido isso no seminário, e nós somos dotados de 3 partes, somos tripartidos, tricotômicos, corpo, alma e espírito, que na ordem de 1 Tessalonicenses 5,23 é espírito, alma e corpo. Primeiro essa direção. E quando a pessoa morre, a parte material, o corpo, vai para a sepultura, mas a parte que não se separa é alma e espírito, e estes vão para o reino da eternidade. Então essa é a primeira morte, a morte física. Depois nós vamos falar de detalhes. Segunda morte que existe na Bíblia, que pelo menos devemos falar dela, é a morte espiritual. A primeira morte que ocorreu na terra não foi a física, foi a espiritual. Adão e Eva foram tirados da comunhão. Então, certamente morreu quando pecou. E lá na frente a morte física chegou, não era para acontecer, não era esse o plano original. Então, a morte espiritual é quando a pessoa morre para a sua vida espiritual. Nesse momento, porque morte é separação, a pessoa é separada de Deus. A Bíblia diz que antes de encontrar Jesus, nós estávamos mortos em delitos e ofensas. Então, os delitos e as ofensas me fazem morrer espiritualmente. Me fazem separado de Deus espiritualmente. Quando Deus vem para nós, nós morremos para os delitos e ofensas, somos ressuscitados em Cristo para viver uma nova vida e vivemos para a glória dele. Entende? E por que é morte espiritual? Porque ninguém tem força e ninguém tem vida sem a graça de Deus. Essa confusão toda do calvinismo que nós citamos é por causa da graça e da soberania de Deus. Eles interpretam que Deus é soberano ao ponto de poder escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus poderia escolher? Poderia, mas da mesma maneira que Ele é soberania, que Ele é soberano, Ele também é amor. E o amor de Deus é perfeito, e Deus amou o mundo de tal maneira, e aquele mundo que Ele amou não é o mundo dos salvos, como eles dizem, não, é o mundo cósmico, é o mundo todo, é o mundo gente. Jesus veio para morrer por todos, e Ele veio nos amando, entende? Então, Deus é soberano para fazer o que quiser, mas o amor dele doutrina a soberania dele. O amor, isso é uma menção teológica. Para os alunos de teologia, você tem que guardar isso. O amor de Deus doutrina a soberania dele. Anota isso. E aí, você não vê um Deus cometendo injustiça. Porque dos atos soberanos de Deus, e um dos atos da divindade, é justiça. Seria injusto escolher para o inferno. Mas seria justo dar a todos a oportunidade de escolha. Então tem a morte espiritual. Entenderam até agora? Morte física e morte. Então essa morte espiritual é a que interrompe a comunhão e a união do indivíduo com Deus. E esta é a condição de todos que ainda não aceitaram Jesus ou que se afastaram dele. E quem aceitou Jesus, experimentou Jesus e se afasta dele, a Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. O demônio é vingativo. Ele vem, vê a casa vazia, chama mais 7 e vai para essa casa. Então, fica com Jesus. Além de ser maravilhoso, ainda você se guarda de um estado como este. A terceira morte é a eterna, que é chamada na Bíblia de segunda morte. Apocalipse 20, de 11 a 15, e Apocalipse 21, 8, fala sobre isso. Então, quando a pessoa, ela parte dessa vida, então nós falamos morte, né? Fulano morreu. A expressão correta seria, fulano passou para a eternidade. Lá na eternidade, você não será uma outra pessoa com uma outra história, você será você.
Teremos um novo nome com Jesus? Teremos, mas a mesma história. Nós nos apresentaremos como somos na eternidade. É sério isso. A morte nunca será o fim da existência. Todo ser que vive sempre viverá. Não é morreu e acabou. E se fosse morreu e acabou, que coisa sem sentido, hein, irmãos? Ah, eu vivi nessa vida, não sei nem por que eu vivi, e aí eu desapareci. Você é um ser eterno. Por isso que a gente não concorda com a morte, porque nós somos eternos. E aí, meus queridos irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo foi realizada pelo seu próprio poder, por Deus. Ele deu o Espírito Santo que vivificou Jesus dentre os mortos. E o que quer dizer isso? Que Ele também nos vivificará. Porque Jesus é a primícia. Porque Jesus é o início da ressurreição. Paulo diz que não havia esperança se não houvesse ressurreição. Mas como Ele foi ressurreto, nós também o seremos naquele dia. E essa é a esperança. Entendido até aqui? Tudo mesmo? O estado intermediário. Irmãos, hoje eu não dei bem-vindo para o povo da internet, né? Deus abençoe, meus amados, vocês não estão esquecidos não. É que hoje foi meio programação diferente. Gisele, Deus te abençoe. Quem ouvir o meu cumprimento aí, dê um amém aí. Deus abençoe Gisele, família. Marcilene, Kênia Moraes, Helder Chadu, que está um pouco enfermo. Rosamira, está sumido, irmã Rosamira. Eu vejo tudo, viu? Rosana Sintra. Rosaninha. Deus abençoe. Irmã Rosângela Cardoso, bem-vinda. Deus abençoe. Débora Sintra. Veridiana Terezinha, diretamente de São Leopoldo, no Rio Grande. Deus te abençoe, minha filha. Paulo Vargas. Estou contente, muito contente, hermano, por estar acá. Deus bendiga. Muita bênção sobre a sua vida, irmão pastor Paulo Vargas, diretamente do Uruguai. Ruth Castro, São Paulo, Deus abençoe. Caroline Kellen, Deus abençoe. Maria Mendes, Deus abençoe. Juliana Carvalho, minha filha, Deus te abençoe. A Elisa está nas mãos do Senhor, nós cremos no milagre. Ivane Davan, São Paulo. Zoraida Alves, Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Ivonete Assis, bem-vinda. Franciele Jean, Rebequinha, abraços, meus amados. Pastor Marcelo e Ana Carolina estão ali também. E o meu netinho, Dábia Fernanda, bem-vinda. Adriana Silva, bendiciones, hermana, diretamente da Espanha. Mais o Tiesre, Deus abençoe o Pedro William, toda a família. Irani Walterhan, you welcome here, my daughter. Deus abençoe vocês, abençoe Johannes. Um abraço para vocês. Obrigado, irmã Rosamira, dando feliz aniversário aqui. Irmã Irani, e o teu também? Que dia que é o teu? Deus abençoe. Van harte gefeliciteerd mit je verjaardag. É alemão, holandês. Dalva Maria, bem-vinda. Clóvis Marques. Loiane Rosa, bem-vinda. Vilhalba, Deus te abençoe. De onde está falando, querida? De onde está? Mayra Cristina, bem-vinda. Deus abençoe. Mairani está dizendo, muito organizado. Ceci Oliveira e a comunidade na Austrália. Deus abençoe vocês, queridos e amados. Silvânia Oliveira, Deus abençoe. Todo mundo dizendo amém aqui. Juliana, Deus abençoe. Deus seja com todos. 17 de novembro, irmã Irani, amém. Deus te abençoe. No dia do seu aniversário, fala aqui para a gente passar para você, para a gente orar por você. Lucilene, Roseli e Eliane estão também pelo YouTube. Vamos lá?
que eu falei por último? O estado intermediário. A palavra de Deus nos ensina que tanto o justo como o ímpio permanecerá em um estado intermediário que se define em um tempo entre a morte e a ressurreição final. Durante este tempo ou estado, a alma e o espírito, que não se separam, estarão destituídos de seu corpo permanente. Em todo este tempo haverá um estado de consciência, tanto para ímpios como para justos. O texto que nós lemos, Lázaro tem consciência, Abraão está ali vivo e o rico tem consciência, inclusive da história. Tem gente que, mas diz que a gente não vai ter lembrança. Vai ter sim, irmão. Não existe nada sem sal com Deus. Nós teremos conhecimento pleno na eternidade. Saberemos o que poderíamos ter feito e não fizemos, nós saberemos o que fizemos, conheceremos, saberemos as pessoas, conheceremos com plenitude, preste atenção. Amém? Está entendido? Como assim, pastor? Está escrito no texto, Abraão, eu tenho mais 5 irmãos, eles vão. Não, meu filho, eles não vão. Se eles não ouviram a palavra, Moisés e os profetas, não ouvirão, ainda que pudesse ser ressuscitado alguém dos mortos. Aqui não há possibilidade de alguém dos mortos voltar, se você entender o texto. Então, o que nós temos aqui, irmão, não peça sinal, peça fé. Já notou que na Bíblia todos que pedem sinais são os incrédulos? Então, se tu és, nos mostra, incrédulos. Quem tem fé não pede sinal, quem tem fé pede graça, pede poder, pede unção, pede entendimento, discernimento. Nós não precisamos de sinal para ser salvo, nós precisamos de Jesus Cristo, a sua palavra, e andar com Ele. Então, esse é o estado intermediário. As características de pessoas serão conservadas. 1 aos Coríntios 13:10. Você pode olhar aí comigo? 1 aos Coríntios 13:10. Diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, porque o versículo 9 diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas aí ele diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, também seremos perfeitos. Ok? Teremos um entendimento claro, perfeito, e graças a Deus. Jesus Cristo tinha que ser as primícias dos que dormem. 1 aos Coríntios 15, 20 e 23 nos fala. Agora nos dá esperança para sermos como Ele é, e garante isso na sua palavra, Filipenses 3, 21, como Ele é, o seremos. Então a nossa caminhada é para chegar a esse ponto maravilhoso, esse ponto santo, aleluia, está esquentando aqui o altar, o fogo queimará no altar e não se apagará, glória a Deus. Então este é o estado intermediário. A pessoa morre, ela vai aguardar o dia do arrebatamento da igreja, pelo menos nós, se morrermos antes, eu creio que eu não vou morrer antes, eu vou no arrebatamento. Alguém crê assim para si também? Só os que creem levanta a mão, quem não crê não levanta não. Oh, olha que coisa boa, todo mundo. Aí o que acontece? Quem estiver nesse estágio, está aguardando o desfecho, e os salvos, se morrerem antes, quando houver o arrebatamento, ressuscitarão com o corpo. A alma e o espírito se unem ao corpo e ressuscita para essa nova, e na frente nós vamos falar sobre isso, e está bem claro. Os justos no estado intermediário, já vamos aqui. Quem é justo? Você é justo porque é bom demais? Não, nós somos justos porque o sangue de Jesus nos justificou.
Ninguém é santão. É por isso que você vai ver, irmãos, na Bíblia, que os santos sempre consideravam os outros superiores a si. Os santos nunca mediam a sua comunhão com Deus colocando-se acima de alguém, não. Eles serviam. Esse é o santo, que não tem nada a ver com ser melhor, mas com ser cheio de Deus. Ok? Cadê os justos? Diga: pelo sangue de Jesus somos justificados. O justo no estado intermediário, na ocasião de sua morte, entra imediatamente na presença de Cristo. Segundo aos Coríntios 5, abram lá. Segunda aos Coríntios. Vocês sabem que os estudiosos dizem que haviam 4 cartas aos Coríntios. Somente 2 entraram no cano, foram encontradas, outras não. E eu sei por quê. Porque estas cartas eram para estar na Bíblia e era um plano de Deus. 5, capítulo 5, segundo aos Coríntios. Glória a Deus. Versículo 1 e 2, e 7 e 8. 1 e 2, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o que é a nossa casa terrestre? Diga: meu corpo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. É o novo estado. Versículo 7 e 8. Porque andamos por fé e não por vista. O incrédulo pede sinal, quem tem fé anda por fé. A fé é aquilo que não estou vendo, mas estou crendo. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eu quero fazer uma pose hoje. Chega. É aniversário. E vê se põe uma foto magra para a noite. Desejamos, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausência. Eu li errado, 7 e 8. O 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém? Segundo, seu lugar intermediário daquele que morreu é no paraíso. Dê glória. Segundo aos Coríntios 12, abram. Morreu, vai pro... O que Jesus disse ao ladrão que converteu e agora é um servo de Deus? Meus irmãos, quem inaugurou o céu não foi um ladrão. Tem uns pregadores aí que são amantes da besteira. Não. Por que Jesus inaugurou o céu com ladrão? Jesus não inaugurou o céu com ladrão. Ele converteu na cruz. Quem entrou no céu foi justificado pelo sangue de Jesus, pela pessoa de Jesus. Não foi um ladrão, foi um ex-ladrão. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem gente que gosta tanto de pecado que fica inventando história. E então Jesus disse para ele: você vai estar comigo no paraíso. E esse é o lugar onde nós vamos quando a pessoa vai, quando ela parte desta vida, ela morre. 12:4, segundo aos Coríntios, diz assim: foi arrebatado. Paulo está falando da experiência dele. Foi arrebatado, no caso foi, ele está falando de um homem, ele não quer se gloriar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Paulo viu o paraíso. Lucas 23, 42 e 43, Jesus fala para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então, morreu com Cristo, para onde segue após a morte, ou logo em seguida?
para o paraíso. 42 e 43 diz assim: e disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que se converteu na cruz fala de reino, Jesus fala de paraíso. Por quê? Porque não é para ir para o reino diretamente, passa pelo paraíso até que a história se tenha em desfecho. Amém, Mr. John? Vamos lá. Outra coisa, este estado é muito mais preferível do que a vida no corpo. Filipenses 1, 23. Vamos manusear a palavra. Quem ama a Bíblia Sagrada? Diga: eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Filipenses 1, 23. Diz assim as santas escrituras: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Estar com Cristo é um gozo inexplicável. Por isso que as pessoas, quando têm experiência de um arrebatamento, né, igual Paulo está falando, porque ele foi ao terceiro céu, essas pessoas, elas não querem voltar, elas imploram: não quero voltar. Tem mãe aqui, tem pai aqui, tem filho aqui, tem história aqui, mas eu não quero voltar, porque é um estado de gozo maravilhoso. Então tenha vontade de ir para o céu, não tenha receio. Vamos lá. Os justos neste lugar estão vivos e conscientes. Mateus 22, 32. Justos e conscientes. Mateus 22, 32. Glória a Deus. O que diz a palavra de Deus? Diz assim, 22, 32. E eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Nós vamos para Jesus, queridos. Se está em Cristo, é para Jesus. Outra coisa, os justos nesse lugar estão em estado de descanso e bem-aventurança. 14, 13 de Apocalipse. Olha o que diz as santas escrituras: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, escreve o que, Senhor? Escreva isso: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Oh glória, amém. Os justos conservam seus sentidos, embora seus corpos continuem no sepulcro. Eles veem como se tivessem olhos, ouvem como se tivessem ouvidos, falam como se tivessem línguas. Mateus 17, 3, nós vemos a história que nós lemos de Lucas, de Lázaro e Abraão. Estão num estado de espírito, mas falam, ouvem, veem, sentem, sabem. E talvez a pior coisa para quem é condenado é essa parte de sentem, porque o fogo não apaga, o tormento. O rico diz assim: eu estou em tormento. Esse tormento aqui é um estado de tortura, de angústia, que um dedo molhado talvez aliviasse ele, tanta angústia. E a maravilhosa coisa da eternidade para os justos e salvos é que eles sentem.
um estado de gozo, de alegria eterna, de paz, de presença de Deus, de maravilha de Deus. Sejamos fiéis, meus irmãos. Ser fiel até a morte, repito, e dar-te-ei a coroa da vida. Os justos encontrarão seus entes queridos neste lugar. Eu vou ver minha mamãezinha lá. A primeira alma que Jesus me usou para ganhar, eu verei lá. É a minha mamãe. Aleluia. Valorize sua mãe, valorize seu pai, meu irmão. Você vai chorar se eles morrerem? Então sorria, que eles estão vivendo. Abrace, esteja com eles, honre, respeite, faça o que você puder fazer. Esquece as ignorâncias, os momentos disso, esquece, abraça, beija, sinta o cheiro da sua mamãe, do seu papai. Amém? Sua mamãe está aí perto, dá um abraço nela. Diga a ela, eu te amo. Viu? E olha que essa mãe está lutando para te fazer alguém honesto nessa vida. Dói, mas é muito bom. Então, segundo Samuel 12, 23, só para a gente ter mais essa leitura para o estado intermediário dos santos, dos justos. Segundo Samuel 12, foi isso que eu falei? 12, 23. Segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, 12, 23. Diz assim: porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, nós iremos ao encontro dos que partiram com o Senhor. Davi está falando da filha que foi morta, né, que ele jejuou por ela e etc. Então nós vamos ao encontro dos nossos entes queridos. E eu sei que vai ser maravilhoso ver minha mamãezinha e tantas pessoas maravilhosas que já partiram, mas incomparavelmente será maravilhoso encontrar ao vivo e a cores a pessoa maravilhosa de Jesus. Entendeu o estado intermediário dos justos? Ok? Agora os ímpios no estado intermediário. Os que morreram sem Cristo, fora de Cristo, os que abandonaram a fé, os que apostataram, os que mesmo na igreja viveram uma vida de ímpio, não nasceram de novo, estavam desligados do Senhor, os que estão no mundo e não vão aceitar a palavra da salvação, e esses diversos cujos nomes, Apocalipse 20, 11 a 15, não foram achados escritos no livro da vida. Só um pode escrever o meu nome no livro da vida, e o seu nome, Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro, na ocasião da sua morte, entra imediatamente em prisão. Lucas 16, 26 está no texto, não é? E também 1 de Pedro 3, 19. A primeira carta de Pedro, versículo 3, 19. Diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando Jesus teve o seu momento de morte, ele desceu ao Hades, ele desceu ao seio de Abraão, e ali pregou aos espíritos em prisões. Morreu, vai para esse lugar de prisão, que já é de tormenta. Deixa eu falar uma coisa que é interessante também pontuar aqui. Nós vimos aí em Lucas 16, pelo menos 3 lugares bem claros. Primeiro, o seio de Abraão em 3 lugares. Primeiro, está revelado ali que há um paraíso, aliás, um lugar de paz, chamado seio de Abraão, um lugar de refrigério, um lugar de Jesus, com Jesus, que é essa primeira parte que revela o texto. Segundo, revela um abismo entre um lugar e outro,
E terceiro, revela o lugar de tormenta. Esse era o seio de Abraão, que Jesus desce a ele também. Mas, quando há ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Nesse momento de ressurreição, a parte de graça, daquele que foi salvo, dos salvos, essa parte, ela vai ser transportada para o paraíso, que agora é o estado intermediário. Quando a pessoa morre em Cristo, ela vai para o paraíso, que é um lugar ao lado do céu, provisório. O céu só será inaugurado com toda a noiva juntos. Ok? E a parte do inferno ficou. Aí tem e tudo que eu estou falando tem briga teológica. Que o inferno é no centro da terra, porque não sei o quê. Pois é, mas a Bíblia diz em Lucas 16, em Números 16, salvo engano, que quando a terra se abriu, tragou aquele povo vivo diretamente para o Hades. Então, por esse texto, se a interpretação é literal, o inferno está no centro da terra. E aí eu vou lá para aquela pesquisa antiga, né, que alguns ouviram, cientistas, né, ouviram vozes do Hades, do inferno, de desespero, de angústia. E aí o cientista disse: eu não creio no céu, eu não creio em Deus, mas agora eu não posso dizer que não creio no inferno, porque eu vi isso. É uma prova científica. Então aí vai, e tantas outras discussões a respeito disso. Mas o que nós estamos aqui pela palavra dizendo é que Jesus levou os salvos para o paraíso e continua o lugar provisório de tormenta para os condenados. Entendido? Eles estão conscientes nesse lugar, e eu já falei sobre isso. Estão conscientes em tormento e sofrimento que será piorado quando forem lançados no lago de fogo e enxofre, que é o último lugar para se fazer parte o condenado. Esse lugar de tormenta é terrível, mas o lago de fogo é pior. Assim como tem um paraíso para depois entrarmos no céu, existe um lugar de tormento para depois entrar no inferno, que será eterno. Outra coisa, estão debaixo da sentença de punição, 2 de Pedro 2, 4 e 9. 2, 4 e 9. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Escute isso. Deus não perdoou os anjos. Por que Deus não perdoou os anjos? Porque os anjos têm livre escolha, livre arbítrio também. Por isso que Satanás, o Lúcifer, vai se tornar Satanás por uma rebelião, porque tem livre arbítrio. Pastor, alguém foi salvo e agora já foi transformado num corpo incorruptível, já está em Cristo. Ele vai se perder no milênio? Não, já foi transformado, acabou. Agora ele tem plena consciência de gozo e de alegria em Cristo Jesus. Os que se perderão depois do milênio, ou no final do milênio, são os que não foram transformados, estarão na terra, viverão tudo isso e ainda terão livre-arbítrio para abandonar Deus se quiserem. Infelizmente isso vai acontecer, mas é um assunto para o milênio. Entendido? Versículo 9, de 2 aí, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa fé, com a nossa salvação, com a nossa vida em Cristo. E preste atenção, não é a Assembleia de Deus Filadélfia que está pregando isso, é a palavra eterna de Deus que está falando isso.
E ela diz em 24:35 de Mateus: passarão os céus e a terra, Jesus falando, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus disse em João 12:48: vocês serão julgados pela palavra que vos tenho falado. É essa palavra que vai nos julgar. Jesus sentará no trono para revelar esta palavra e a nossa vida de acordo com a palavra, se fomos servos ou não. Por isso, seja crente não na igreja primeiro, mas seja crente na sua casa, seja crente no seu quarto, seja crente diante do seu computador, diante das pessoas, seja crente, se lave no sangue de Jesus, seja de Jesus, não guarda pecado, em nome de Jesus, você tem tudo para ser lavado e limpo. Outra coisa, mas ainda seu verdadeiro estado de punição começará após a ressurreição do corpo e o juízo final, de Apocalipse 20:11-15. Não há uma espécie de purgatório na Bíblia. Enquanto há vida na terra, há um Salvador para salvar. Porém, uma vez morto, segue-se o juízo. Hebreus 9:27-28. O que é o purgatório? E nós encerramos falando sobre isso. Trata-se de uma invenção do catolicismo romano, criada pelo Papa Gregório I, em 593, no século VI. O Concílio de Florença, realizado em 1439, aprovou e foi confirmado no Concílio de Trento em 1563. Sua sustentação está no livro de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 12, de 42 a 46, que é um livro apócrifo, não é um livro da Bíblia. Macabeus 1 e 2, tem livro de Daniel também, que não é o que está na Bíblia. Tem vários livros que são apócrifos, são livros que contam história, mas não são bíblicos, não são revelados, não são palavra fiel de Deus. E aí eles usam esses livros. Não há na Bíblia texto que afirma a existência do purgatório. Na realidade, a palavra de Deus mostra com clareza a existência de apenas dois destinos eternos: o céu e o inferno, que são selados com a morte. O destino é selado com a morte. A Bíblia não diz: Abraão, me manda para o purgatório, porque o meu povo lá vai orar por mim, vai rezar por mim, vai acender vela por mim, e eu vou ser salvo. Não, você já está condenado. Essas invencionices é para tirar das pessoas a responsabilidade que devem ter diante da fé exposta e colocada à disposição. Você é responsável pela verdade que ouve, você é responsável pela verdade que entende. Nós somos responsáveis por tudo que temos ouvido. E nós temos ouvido bastante e deveríamos estar repletos da glória e do poder do Espírito Santo. Por exemplo, uma reunião de ontem, workshop, quero trabalhar. Se toda a igreja fosse igreja, estaria aqui ontem. Teria estado aqui ontem. Muita gente venceu todos os empecilhos e vieram, tinha um bom número mesmo de pessoas. E parabéns para vocês. Mas nós temos que ser igreja. Você quer ouvir o que foi dito ontem? Entra lá no YouTube da nossa página, workshop Quero Trabalhar, a parte 2, e você vai poder entender. Olha o que diz 25:46 de Mateus, e Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Não tem provisório lugar. Entende? Existe um estado intermediário já com a condenação. Por isso que no juízo final não será um julgamento
como nós entendemos das pessoas. Não, será a menção do veredito de condenação. Porque os que vão comparecer para o juízo final são os que já estarão condenados. Entendem? O malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus, tomado pelo arrependimento, recebeu a remissão dos pecados e a promessa da iminente ida para os céus. Cristo não disse: passe uma temporada no purgatório, purifique-se e venha aos céus. Se tem alguém que deveria ir para o purgatório, segundo a doutrina do purgatório, é esse cabra da cruz. Sim ou não? Porque ele não purificou durante a vida, ele não trabalhou essa restauração durante a vida. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque houve conversão na vida deste sujeito. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok? O lugar onde estão os mortos. Pastor, se Jesus passou 3 dias para depois ressurgir, por que ele esteve no paraíso hoje? Jesus passou, mas esse quando morreu foi direto. Entende ou não? É uma diferença. O lugar onde estão os mortos. Nos 39 livros do Antigo Testamento, o mundo dos mortos é chamado de Sheol, que nós escrevemos Seol, 65 vezes no hebraico. No grego é Hades, palavra traduzida por sepultura, inferno e morte. Este é o lugar para onde todos os mortos ímpios e justos vão no Antigo Testamento. Tem uma teologia aí que, porque diz que Hades é sepultura, é uma das interpretações, dizem que não existe inferno. Irmãos, um camarada que se diz mestre, doutor em teologia, e diz que não existe inferno, ele está dizendo: Jesus veio para a cruz à toa. Ele está dizendo: Jesus se enganou demais nas palavras que disse, nas parábolas que contou. Por que Jesus passou por isso, se não existe inferno? Irmãos, temos que acordar, o inferno é uma realidade assim como o céu, e Jesus é o Salvador. Ok? Estamos tendo problema aí com a imagem, meus amados. Irmãos, entenda, Hades possuía 3 compartimentos, eu já falei sobre isso, ok? Efésios 4, 8 e 10, 2 aos Coríntios, isso aqui também já falei, vou resumir aqui, para a gente encerrar. Então, dentre tudo isso que vimos, que ouvimos, que estudamos aqui, nós entendemos, irmãos, a urgência de estarmos preparados para a eternidade. Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado. Eu ser pastor não me salva. O que me salva é Jesus Cristo e eu andando com Ele, guardando a palavra. Você sendo obreiro, você sendo evangelista, presbítero, diácono, sendo missionária, pastora, diaconisa, sendo líder de alguma coisa, tendo vida de oração, não te salva. O que te salva é o Salvador Jesus e você praticando a palavra de Deus. Essa salvação é igual para todos, ninguém tem mérito, não. Nós temos que nascer de novo. Ninguém verá o reino de Deus, Nicodemos, se não nascer de novo. E ninguém entrará no reino de Deus, Nicodemos, se não nascer de novo. Capítulo 3 de João. É necessário morrer com Cristo. É necessário ser sepultado com a nossa natureza perversa. E embora ela continue em nós por causa do corpo dessa morte, nós buscarmos a Deus todo dia e vencermos a nossa natureza, nos renovando como um homem novo para Jesus todos os dias. Traga para a sua mente um dispositivo de segurança. E eu chamo assim, por quê? Porque vai te fazer seguro em Deus. Alguém falou mal de você, eu perdoo em nome de Jesus, eu preciso chegar no céu.
O marido brigou e falou que você não é ninguém. Eu perdoo em nome de Jesus, eu preciso chegar no céu. Um dispositivo de segurança, que te dá segurança. Embora tudo isso esteja acontecendo, eu estou em Cristo, eu me mantenho em Cristo, eu estou levantado em Cristo, eu estou olhando para Cristo. Eu perdoo e rogo a Deus que abençoe meus irmãos. E creio que Deus está usando os meus irmãos para revelar quem eu sou. E eu sou servo de Deus, eu quero morar com Cristo. Traga esse dispositivo de segurança, não deixe nada roubar a tua fé. Tenha a tua fé em elevada estima, em elevado valor. É o tesouro que você tem, a fé em Cristo, a fé que vence o mundo, a fé que triunfa sobre todos os males e desafios da sua carreira. Levanta a fé, levanta-te para Deus. Nada nesta vida valerá a pena, nem ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma. Segura-te em Deus, firma-te em Deus, amando o vosso pastor, amando as vossas ovelhas no Senhor, amando uns aos outros, perdoando, ajudando, estando juntos. Nós somos a comunidade dos ligados um no outro, a comunidade de membros desse corpo perfeito. Nós somos santos do Senhor. Cuidado com as exaltações dos pecados, as exaltações das nossas fraquezas. Lembra-te, Deus disse que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Está sentindo alguma coisa da parte de Deus? E eu encerro lendo 2 Coríntios 12, de 1 a 4. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Amanhã é feriado. Mas é meu aniversário, ué. Tem que ser feriado. Eu vou ligar para o Bolsonaro. Bolsonaro, você é uma pessoa assim que está olhando mais para o povo, ouvindo. Tem que pôr feriado dia 19 de outubro. Por quê, pastor? Porque dia 19 de outubro é um dia bonito, dia bom. Acho que ele não vai querer não, né? Mas amém. Abriram aí? Wellington Vieira, estou te esperando na igreja. Sueli Borges, Deus te abençoe, minha filha. Quanto tempo? Eu acho que é a irmã Sueli do Valdemar, né? Rose Carvalho, glória a Deus. Vicença Souza Catalão, glória a Deus. Estamos juntos. Eliette, aleluia. Valdemar Ferreira de Caraguá, meu amado, que saudade, Deus te abençoe, aleluia. A irmã Irani está dizendo aqui diretamente de Holanda: fazia muito tempo que eu queria ouvir essa explicação certa sobre a morte, porque muitos holandeses perguntam para mim sobre para onde vamos depois da morte. Que bom, irmã Irani. Glória a Deus, e é bom que tu pode passar para eles esse estudo também, não é? Deus te abençoe, minha filha. O problema é a questão da tradução, mas você pode estar junta, né? Como você já fez. Irmã Irani já levou fita cassete minha para a Holanda, fez reunião com o povo, e ela punha a parte, parava e traduzia para as pessoas, e teve pessoas aceitando Jesus. Mãe Irani, você é uma missionária, evangelista, viu, minha filha? Se Deus quiser, nós vamos ter uma igreja aí também, né? Deus te abençoe muito, mais o Johannes aí, em nome de Jesus. Ok? Vamos ler? 2 aos Coríntios 12, de 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Por isso que nós entendemos o paraíso ao lado do céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar.
Que experiência! E eu quero encerrar lembrando do testemunho da minha querida irmã, que, nova convertida, aceitou Jesus em Capinópolis, Minas Gerais. E eu estava ali ministrando, e ela pediu uma oração no final, na casa dela. E eu fui ali, e orando por ela, Deus arrebatou ela. Uma coisa é cair, outra coisa é ser arrebatado. E aí, quando ela foi arrebatada, ela ficou falando em línguas, nova convertida. E eu esperei, e nada dela voltar, e as pessoas queriam forçá-la para levantar. Não, deixa ela ficar até quando o Espírito Santo quiser. E aí demorou demais, falei, vou para o lugar onde eu estou, não sei se era hotel ou uma casa. Lá eu fiquei em hotel, fiquei em casa, não sei onde foi dessa vez. E falei, quando ela despertar, se precisar me chama, eu volto aqui. Aí foi. Passou o tempo, aí eles ligaram, pastor, vem aqui, o senhor precisa vir aqui. Aí eu fui, mas eu não era pastor, era presbítero na época. E cheguei lá, presbítero, passando aquelas provas de ir na convenção, meu nome estava lá e eles nem me chamaram. E nem falou nada, 2 vezes assim. E foi uma experiência maravilhosa, porque isso me amadureceu e mostrou que eu não quero cargo, eu quero Deus e quero fazer a obra de Deus. Aí, isso porque fui bem instruído pelo meu pastor Senivaldo e pelo Espírito Santo acima de tudo. Quando eu cheguei lá, eles falando, pastor, mas que coisa, meu Deus do céu. Cada pessoa que chegava, irmãos, na casa, por exemplo, ela estava lá falando língua estranha. Aí chegou uma tia dela, na porta da casa dela. E Deus usava ela e falava com aquela tia. Você chegou aqui por causa disso, está acontecendo isso na sua vida, e eu quero fazer assim. Foi uma coisa tremenda. E quando ela tornou assim ali, que estava ali, então ela voltou e disse, pastor, eu até escrevi no papel aqui para não me esquecer. Deus me levou num lugar que eu não entendo. E naquele lugar tinha um rio tão lindo, as águas tão lindas. Jesus punha água na minha boca e dizia que estava ali, e ele falava, eu quero falar nas minhas palavras, mas as palavras dela foram colocadas da forma dela, ok? Aí ela disse assim, eu olhei para uma pessoa que era um ruivo, que estava dentro do rio comigo, e eu olhei para um ruivo assim bonito, eu perguntei, na minha mente, quem é essa pessoa? E Jesus falou, esse é Davi. E eu olhei para uma outra pessoa assim, eu falei, e esse? Ezequiel, o meu servo. Que rio é esse? O rio da água da vida. Que árvore é aquela linda que eu estou vendo? A árvore da vida. E ela perguntava, existe isso na Bíblia, pastor? Eu falei, tudo existe do que você está falando, está na Bíblia. E aí ela disse, pastor, Deus me deu uma palavra para o senhor. Aí aquela palavra me levantou mais ainda e me fez mais gigante ainda. Porque Deus, com as palavras que ele disse, revelou que estava no controle de tudo. E falou sobre as preocupações todas, sobre não ter sido reconhecido pelo homem, mas que o céu tinha reconhecido. E falou aquilo que aquela menina jamais sabia nada da minha vida, nem se eu tinha filhas. E falou, das tuas cuido eu, vai ser assim, assim. Foi. Deus deu a ela um arrebatamento e levou a ela uma revelação inefável. Esse Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Fique sobre os pés. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Colcadeceritana. Oh, maravilha. Breve verei
bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Um dia então o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, maravilhoso, santo, eterno, Pai nosso, Deus nosso, glorioso, te adoramos, Senhor. Nos purifica no teu sangue, nos santifica no teu sangue, nos justifica no teu sangue, nos lava de todo pecado, nos levanta a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você está pronto? Estamos prontos? Antes de se colocar pronto para a sua faculdade, para o seu casamento, no seu casamento, para o seu ministério, para a sua chamada, se coloque pronto para o céu. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Estamos vivos, temos esperança, temos oportunidade, podemos nos levantar para Ti. Nos ajude com a graça dos céus, pois queremos ver a face adorada do Senhor naquele dia tão maravilhoso. Aleluia, queremos abraçar o nosso mestre que é o Senhor. Nos ajude, Senhor, livra-nos do mal, dá-nos a graça, leva-nos no caminho do Senhor, toma-nos pela mão, conduza-nos à salvação eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Marani. Estou orando para esta promessa se cumprir na minha vida. Abrir uma igreja aqui. Deus é fiel, minha filha, e Deus há de cumprir a sua promessa por sua bondade e misericórdia. Mansulene, da igreja sede, Deus te abençoe, minha filha, Deus abençoe mesmo. Aleluia. A Mariane está dizendo, foi mesmo, é isso aí, minha filha. Então, meus irmãos, nosso prazer é a casa de Deus, a obra de Deus, andar com Deus e ser de Deus. Né, irmã Carla, irmão Wesley? Nosso prazer é Ele. Vamos aqui orar por pessoas. O Renan teve um quadro melhorado, e ele está com a possibilidade de sair da UTI intensiva, para ir para uma semi-UTI, e creio que Deus está ouvindo a oração desta igreja e a oração dos demais irmãos que estão preocupados e orando por eles. Vamos orar? Ingrid, Marla Cardoso, Renan, Elisa, quem adotou Elisa em oração? Vamos orar continuamente. Eric, 5 anos, leucemia. Meu Deus, né? Imagina a família, irmãos, é isso que dói também, né? Reginaldo,
Samuel, libertação, salvação. Mário, Dutra, câncer no estômago. Luzia, câncer. Maria Isabel, causa na justiça, restauração da saúde por sua família. Senhora Range, Holanda, câncer no cérebro. Só Jesus, e Jesus tem poder para fazer o milagre. E nós continuamos orando pelos nossos irmãos. Amém? Vamos orar pelo Ronei, Rosielma e a Eloá, que está, eles falaram que estão com virose, e nós vamos orar por eles também. Pelo Eldim, para Deus restaurar, pelos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres. Toca nestas vidas agora. Obrigado pela melhora do Renan, pela melhora da Ingrid. Obrigado, meu Deus. Continue agindo. Age na vida da Marla. O Eric, Senhor, arranca a leucemia. Meu Deus, esta pessoa na Holanda que está com câncer no cérebro, o Senhor é poderoso para fazer desaparecer todo tumor, todo câncer. Não há limites para o Senhor operar. Toca nessas vidas, e toca no Helder, Ronei, Rosiel, Meloá. Toca, meu Deus, na Débora Cinta. Visita a Elisa, a criancinha, meu Pai. Godim, Bokchamai. Que seja uma semana de maravilhosas alegrias para Juliana e Danilo, Rosana, pela alta da Elisa. Faça esse milagre. O Senhor pode, o Senhor tem poder, e nós cremos. Em nome de Jesus, visita essa pessoa que está enferma nesta manhã. Senhor, essa pessoa que nas costas está tendo uma enfermidade, parece infecção, mas ela não sabe. Parece pulmões, mas ela não sabe. Porque às vezes sobe, às vezes desce, parece rins. Em nome do Senhor Jesus, sai dessas costas. Haja cura da Ganávia Súria. Seja curada agora. O fogo do Senhor acende nessas costas. Visita, meu Deus, esta pessoa que está com fraqueza. Visita, meu Deus, esta pessoa que está com problema no seu organismo, no seu metabolismo, Dorumugassim, radar, no sistema nervoso. Visita a carne, os nervos, a pele, o sangue, os ossos, as veias. Visita, meu Deus, os olhos. Visita os ouvidos, Kanak, Serul, Akabasamai. Visita os órgãos internos e externos, todo mal sai. Creia, levante as mãos, receba saúde. Toda parte de baixo seja agora visitada. O fogo do Senhor queime infecções, inflamações e males. Levante as mãos, receba saúde. Levante as mãos, creia na oração, e o Senhor visitando vidas. Toda essa dor de enxaqueca sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as dores nas juntas, todo problema de cartilagens, toda bucite, sai, em nome de Jesus. Visita, confirma a cura. Visita esta vizinha que precisa de saúde, de uma cura, faz um milagre. Ela precisa, o Senhor é Deus. Anábia Kushanai, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. E assim, irmão Jair e Creuza sejam visitados, o Rodrigo seja salvo, e o da Rocha, Maria Inês, Maria Nilde, Evani, Senhor Carvalho, visita a irmã Nildete, da cabeça aos pés, ó Deus Santo, Deus de milagres, Deus que salva, Deus que cura, toca nela, toca na vida da irmã Maria de Freitas, irmã Naná, irmão Gilberto, Maria Mendes, Isaltino, Débora,
Aguinaldo, toca nestas vidas, Pai, e faça as tuas obras. Tem um homem que está ouvindo esta oração, Senhor, e ele precisa de um milagre nesta semana, que se o Senhor não socorrê-lo, esta semana será tão terrível, e eu ministro este milagre, e este socorro vem até terça-feira, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem concorda, diga sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Próximo culto da equipe azul, quinta-feira, equipe de hoje à noite amarela, ok? Bolo de mandioca e cafezinho na cantina. Manuel Vestido é o nome. Pronto. Está feliz? Quem está vivo? Quem quer viver na eternidade com Jesus? Aleluia. Levante sua mão, curva a sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a sua doce, maravilhosa e perfeita paz. Seja isso hoje, amanhã e até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus, lugar de gozo eterno. E os que aceitam, os que recebem tudo que foi ministrado, os que concordam, os que se alegram por estarem marcados para a salvação eterna, vão dizer amém. Tome assento. Meu irmão Giliade, pode deixar essa porta aberta, viu? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma saída simultânea para os que querem sair. Quer ficar? Quer ficar? Permaneça ou converse com alguém, mantenha um distanciamento de pelo menos 1 metro, tá bom? Internauta, a morte é coisa certa em hora incerta. A única segurança de salvação é Jesus Cristo, sua palavra e viver para Ele. A sua vida está disponível e colocada para a sua decisão. Deus te abençoe.